mistérios do mundo, criptídeos e segredos sombrios. Preparem-se para embarcar numa viagem misteriosa pelo mundo dos criptídeos e dos segredos mais obscuros que o nosso planeta esconde. A nossa expedição vai levar-nos desde os picos montanhosos da América do Norte até as profundezas escuras de um lago escocês e, finalmente, a um trecho remoto e infame do oceano. Ao longo dos séculos, histórias de criaturas lendárias e fenômenos inexplicáveis fascinam e assustam pessoas ao redor do globo. Serão apenas mitos e lendas passados de geração em geração, como o conto da mula sem cabeça que assombra as nossas noites? Ou será que existe algo mais, algo real por trás dessas histórias? Pé Grande. Mito ou monstro das montanhas? A nossa primeira paragem leva-nos às florestas densas e imponentes do noroeste do Pacífico, lar de lendas e histórias de uma criatura conhecida como Pé Grande, ou Sasquatch. Imaginem, se puderem, uma figura imponente, coberta por pelos escuros, movendo-se silenciosamente entre as árvores gigantes, como um curupira a proteger a floresta. Relatos de avistamentos persistem há gerações, com alguns descrevendo pegadas enormes, demasiado grandes para pertencer a qualquer criatura conhecida. Outros juram ter ouvido os seus gritos guturais ecoando pelos vales, um som arrepiante que envia calafrios pela espinha, como o choro da Iara a atrair os homens para a morte. Mas o que realmente se esconde por trás do mito do Pé Grande? Seria ele um primata gigante, um parente distante do homem moderno, ainda desconhecido pela ciência? Ou será que estamos a lidar com algo mais esquivo? Um produto da nossa imaginação alimentado pelo medo do desconhecido e pela vastidão inexplorada da natureza selvagem? Expedições foram lançadas, pegadas foram analisadas e testemunhas foram entrevistadas. Mas a verdade permanece tão esquiva quanto o boitatá numa noite chuvosa. Alguns acreditam que o Pé Grande é um mestre da camuflagem, evitando habilmente o contacto humano. Outros especulam que ele pode ser noturno, aventurando-se em busca de alimento apenas quando a floresta está escura e silenciosa. A falta de evidências concretas apenas aumenta o mistério, deixando-nos a questionar se o Pé Grande é realmente uma criatura real ou simplesmente uma lenda que perdura na imaginação humana, como as histórias do Saci Pererê que tanto nos encantavam na infância. Ao longo dos anos, inúmeras fotos e vídeos foram apresentados como prova da existência do Pé Grande, mas a maioria foi desacreditada como sendo falsificações ou simplesmente resultado de identificações erradas. No entanto, alguns casos permanecem inexplicáveis, alimentando o debate e mantendo acesa a chama da curiosidade. Um dos casos mais famosos, conhecido como filme Patterson-Gimlin, capturou imagens de uma figura peluda caminhando ereta em uma clareira. Apesar de ter sido objeto de intenso escrutínio e controvérsia, o filme continua a intrigar os pesquisadores até hoje. Enquanto a busca por evidências concretas continua, o Pé Grande permanece uma figura enigmática, um símbolo do nosso fascínio pelo desconhecido e do nosso desejo de acreditar que ainda existem mistérios a serem desvendados neste planeta. Será que um dia descobriremos a verdade por trás da lenda do Pé Grande? Ou será que ele permanecerá para sempre, um habitante esquivo das sombras, um lembrete constante dos limites do nosso conhecimento, tal como o boto cor-de-rosa, que, segundo dizem, se transforma em homem para seduzir as jovens ribeirinhas? A vastidão das florestas do noroeste do Pacífico, com suas árvores imponentes e vegetação densa, oferece um refúgio perfeito para uma criatura como o Pé Grande. É fácil imaginar como ele poderia ter escapado da deteção por tanto tempo, movendo-se silenciosamente pelas sombras, um fantasma na floresta. Chupa-cabra, terror noturno nas Américas. A nossa jornada leva-nos agora para o sul, para as Américas Central e do Sul, onde um terror diferente assola fazendas e assusta comunidades rurais. Conhecido como chupa-cabra, que se traduz como chupador de cabra,
Essa criatura enigmática é frequentemente associada a ataques a animais, particularmente cabras, ovelhas e outros animais de fazenda. Imaginem a cena. Um fazendeiro acorda com um som perturbador vindo do curral, um coro de balidos frenéticos e o bater de cascos. Ele corre para fora, apenas para encontrar uma visão horrível. Vários de seus animais estão mortos, aparentemente drenados de sangue, com estranhas marcas de punção em seus pescoços. O medo toma conta dele enquanto ele examina a cena, perguntando-se que tipo de criatura poderia ter realizado tal ato, tão cruel quanto o boitatá que queima os animais com o fogo dos seus olhos. O chupacabra é frequentemente descrito como uma criatura bípede, com pele escamosa ou espinhosa e olhos vermelhos brilhantes, como brasas ardentes na escuridão. Algumas testemunhas relatam ter visto espinhos afiados nas costas da criatura, enquanto outras descrevem um odor fétido que acompanha sua presença. Os relatos dos ataques do chupacabra variam muito, mas alguns detalhes permanecem consistentes. As vítimas são frequentemente encontradas completamente drenadas de sangue, com órgãos internos intactos, mas sem uma gota de sangue. As marcas de punção no pescoço, geralmente 2 ou 3, são precisas e limpas, sugerindo um método de alimentação eficiente e incomum. A natureza evasiva do chupacabra e a falta de evidências concretas levaram a uma série de teorias para explicar sua existência. Alguns acreditam que seja uma criatura desconhecida pela ciência, um predador especializado que evoluiu para se alimentar do sangue de suas presas. Outros especulam que o chupacabra pode ser um híbrido, o resultado de experimentos genéticos que deram errado, ou talvez até mesmo uma criatura extraterrestre. Apesar da falta de evidências científicas conclusivas, o mito do chupacabra continua a prosperar, alimentado por avistamentos, relatos de ataques e o medo do desconhecido, tal como a lenda do lobisomem que dizem ronda as cidades em noites de lua cheia. É uma história que captura a imaginação, nos lembrando de que ainda existem mistérios a serem resolvidos e criaturas a serem descobertas neste mundo. As áreas rurais, com suas sombras profundas e a promessa de encontros inesperados, fornecem o cenário perfeito para a lenda do chupacabra prosperar. É uma história contada em torno de fogueiras e sussurrada em tons silenciosos, um lembrete constante de que nem tudo neste mundo pode ser explicado pela lógica ou pela razão. Embora alguns descartem o chupacabra como um produto da imaginação hiperativa ou uma série de identificações erradas, outros acreditam que ele é real, um predador noturno que percorre as sombras, deixando para trás um rastro de medo e mistério. A verdade, como sempre, permanece elusiva. A nossa expedição leva-nos agora para as terras altas da Escócia, onde um lago profundo e misterioso guarda um segredo lendário. O Lago Ness, com suas águas escuras e profundas e sua atmosfera nebulosa, é palco de inúmeros avistamentos e histórias de uma criatura marinha gigante conhecida como o Monstro do Lago Ness, ou carinhosamente apelidada de Nessie. Imaginem, se puderem, um dia tranquilo no lago. A névoa paira sobre a superfície da água, criando uma atmosfera etérea. De repente, uma série de ondulações quebra a calma, e um longo pescoço serpentino emerge das profundezas, a cabeça pequena esquadrinhando os arredores antes de desaparecer novamente nas águas escuras, como um personagem de lendas celtas que povoam a região. Os relatos do monstro do Lago Ness remontam a séculos, com lendas locais falando de um cavalo aquático ou um dragão que habitava as profundezas. No entanto, foi no século XX que a lenda de Nessie realmente capturou a atenção do mundo. Fotografias granuladas e filmes tremidos surgiram, mostrando o que parecia ser uma criatura enorme com um pescoço longo e protuberâncias nas costas, movendo-se pela água. Embora muitas dessas imagens tenham sido desacreditadas como sendo falsificações ou identificações erradas, algumas permanecem inexplicáveis, alimentando o debate e a fascinação pelo monstro do lago. Expedições científicas foram lançadas,
usando sonar, rastreamento subaquático e até mesmo submarinos em miniatura, na esperança de encontrar evidências conclusivas de Nessie. Enquanto algumas leituras de sonar geraram formas intrigantes, nenhuma evidência definitiva foi encontrada para provar a existência do monstro. A natureza elusiva de Nessie, combinada com a vastidão e profundidade do lago Ness, torna a busca desafiadora, deixando os pesquisadores e entusiastas se perguntando o que realmente se esconde abaixo da superfície. Teorias abundam sobre a identidade de Nessie. Alguns especulam que seja um plesiosauro, um réptil marinho pré-histórico, que se pensava estar extinto há milhões de anos. Outros acreditam que pode ser um esturjão gigante, um peixe primitivo, que pode crescer até tamanhos impressionantes. Independentemente de sua verdadeira natureza, o monstro do Lago Ness continua a cativar a imaginação, atraindo visitantes de todo o mundo para as margens do Lago Ness, na esperança de avistar a lendária criatura. É um lembrete de que o mundo natural ainda guarda muitos segredos e que a linha entre o mito e a realidade pode ser tão tênue quanto a névoa que paira sobre o lago. O Lago Ness, com sua história rica, beleza natural e a promessa do extraordinário, serve como um lembrete constante de que o desconhecido ainda nos atrai, convidando-nos a explorar os cantos ocultos do nosso planeta e contemplar as maravilhas que podem estar escondidas sob a superfície. A nossa jornada final leva-nos a um trecho remoto e misterioso do Oceano Atlântico, conhecido como Triângulo das Bermudas. Esta área, aproximadamente delimitada por Miami, Bermuda e Porto Rico, ganhou uma reputação sinistra ao longo dos anos, associada ao desaparecimento inexplicável de navios e aeronaves. Imaginem, se puderem, um céu azul claro e águas calmas, enquanto um navio navega em direção ao horizonte. De repente, uma névoa estranha desce, envolvendo o navio em um manto de mistério. As bússolas giram descontroladamente, a comunicação é perdida e o navio desaparece sem deixar vestígios, deixando para trás apenas perguntas sem resposta, como um navio fantasma a navegar para sempre num mar de mistérios. Histórias de navios desaparecendo no Triângulo das Bermudas circulam há séculos, mas foi no século XX, com o advento da aviação moderna, que a lenda realmente decolou. Aeronaves desapareceram sem deixar vestígios, com pilotos relatando falhas inexplicáveis de equipamentos e condições climáticas incomuns antes de desaparecerem do radar. Enquanto muitos atribuem esses desaparecimentos a erros humanos, falhas mecânicas ou eventos climáticos extremos, como furacões e ondas gigantes, outros apontam para explicações mais extraordinárias. Teorias sobre portais para outras dimensões, anomalias magnéticas e até mesmo intervenção extraterrestre foram apresentadas como possíveis causas para os eventos misteriosos dentro do Triângulo das Bermudas. Alguns acreditam que o Triângulo das Bermudas está situado em uma área de atividade geológica incomum, onde bolhas de metano irrompem do fundo do mar, criando áreas de água menos densa que podem fazer com que os navios afundem repentinamente. Outros especulam que correntes oceânicas poderosas e imprevisíveis, conhecidas como correntes de turbilhão, podem criar ondas gigantes capazes de engolir navios inteiros. Apesar da falta de evidências científicas conclusivas para apoiar essas teorias, o Triângulo das Bermudas permanece um tópico de fascinação duradoura, inspirando inúmeros livros, filmes e documentários. É um lembrete de que o oceano, apesar de sua beleza e vastidão, ainda guarda muitos segredos e perigos ocultos, como um tesouro perdido que espera pacientemente para ser encontrado. Embora a maioria dos especialistas concorde que os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas podem ser explicados por fatores racionais, a aura de mistério persiste, alimentando nossa imaginação e nos lembrando de que o desconhecido ainda exerce um fascínio poderoso sobre nós. O Triângulo das Bermudas, com sua história de desaparecimentos inexplicáveis e teorias intrigantes, serve como um lembrete constante de que o mundo natural
ainda guarda muitos segredos e que a linha entre o fato e a ficção pode ser tão tênue quanto a linha do horizonte em um dia de nevoeiro. Neste vídeo, apenas arranhamos a superfície do mundo dos criptídeos e dos mistérios não resolvidos. Do pé grande ao chupacabra, do monstro do Lago Ness ao Triângulo das Bermudas, exploramos algumas das histórias mais duradouras e intrigantes que capturaram a imaginação humana por gerações. Mas o que torna esses mistérios tão cativantes? Talvez seja o fascínio pelo desconhecido, o desejo de acreditar que ainda existem maravilhas a serem descobertas e criaturas a serem encontradas neste planeta, tal como os exploradores portugueses que se aventuravam em mares desconhecidos em busca de novas terras. Ou talvez seja o lembrete de que, apesar de todo o nosso conhecimento e tecnologia, ainda existem forças na natureza que não podemos explicar completamente. Se essas criaturas e fenômenos são reais ou simplesmente produtos da nossa imaginação, eles servem como um lembrete poderoso da vastidão e mistério do nosso mundo. Eles nos desafiam a questionar o que pensamos que sabemos e a manter a mente aberta para o desconhecido, tal como os nossos antepassados que olhavam para as estrelas e se maravilhavam com os mistérios do universo. E, finalmente, eles nos lembram de que a busca pela verdade, por mais ilusiva que seja, é uma jornada que vale a pena ser seguida.